Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é Aguinaldo. E hoje vamos estar falando sobre vetores, certo? No curso de lógica de programação utilizando a linguagem em C. O que são vetores? Vetores é uma estrutura de dados que pode armazenar uma certa quantidade de valores do mesmo tipo. E que tipos são esses? Esses tipos são do tipo int, float, char, tem outros tipos também. Só que o nosso caso aqui, como também as variáveis foram declaradas nesses três tipos, utilizamos int, float, char, os vetores também vamos estar utilizando esses mesmos tipos. Como é que fazemos a declaração desse vetor? Primeiro, declaramos o tipo dele, o nome, como se fosse a variável, e entre colchetes colocamos a quantidade de valores que esse vetor vai receber. Lembrando o seguinte, se eu coloquei o vetor do tipo int, ele só vai receber valores inteiros, certo? Vamos lá. Vou estar abrindo o Falcon aqui para vocês entenderem melhor. Pronto, com a estrutura toda montada aqui para poder trabalhar com o programa, eu vou estar declarando um vetor. Vai ser do tipo int, eu vou chamar o nome dele de vet, e entre colchetes, como eu tinha falado, eu coloco a quantidade de valores desse vetor. Vou colocar aqui 3. E no final, coloco o ponto e vírgula. Okay. Depois disso, eu tenho que atribuir valores a esse vetor. Como assim, Aguinaldo, eu posso atribuir valores? Da mesma forma que a gente atribui um valor a uma variável. Certo? Vamos lá. Vet. Só que um asteriscozinho no vetor é o seguinte, que temos que passar algo chamado índice. O que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre índice. O índice nada mais é que a posição que esses valores que a gente está atribuindo vai ficar armazenado. Exemplo, esse vetor são de quantidade 3. A gente vai passar ali. O primeiro vetor ele vai ser o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Esse vetor, o primeiro índice começa do zero. E aí, para atribuir, coloca igual e coloca um valor qualquer. Depois, ponto e vírgula. Eu vou fazer os três e depois eu vou explicar para vocês por que começa do zero. Certo? Pronto. Aqui, todos os vetores que for declarado, dependendo do seu tipo, é começado pelo valor zero, pelo índice zero. Exemplo, o meu vetor aqui que eu declarei é de 3. Então ele começa do índice 0, do índice 1 e vai para o índice 2. Vou modificar o número aqui. A gente... Pronto. Se vocês contarem normal, vai estar 1, 2 e 3. Então lembrando, não pode esquecer, todos os vetores começam do zero. E dessa forma aqui que está escrito, vou dar um zoom, é que atribuímos o valor para cada vetor. Vamos fazer um teste usando o comando de escreva. Da mesma forma que eu quero exibir uma variável, eu faço com o nosso vetor. Coloco o percentual, percent, no nosso caso aqui, como é int, eu vou colocar o percent %d. Depois das aspas, eu escrevo da seguinte forma. Vet, que é o nome do nosso vetor. Qual é o índice que eu quero que exiba o valor? Entre colchetes eu vou colocar o índice aqui. Botar o índice 1. Certo? No meu printf, ele vai ter que mostrar o seguinte. O número 8. Porque eu estou dizendo o seguinte. Eu tenho o vetor, né, que eu declarei. E eu quero pegar o valor que está no índice 1. Tendo em vista que eu já atribuí valores para cada índice do meu vetor.
Vou dar uma parada aqui, tá? Vou executar aqui para vocês verem. Olha lá, 8. Aguinaldo, eu posso fazer isso dinamicamente? O que seria isso dinamicamente? O usuário vai digitando e eu vou armazenando os valores dentro desse vetor. Posso fazer isso? Claro, pode sim. Como é que fazemos isso? Utilizamos uma estrutura de repetição que vimos nas aulas anteriores. Eu vou estar utilizando aqui a estrutura de repetição for, né, que é o para. Vou declarar aqui uma variável chamada x e ela começa do zero. Pronto. Após eu ter declarado a variável x, eu vou ter que criar uma estrutura de repetição para armazenar os valores. Antes de ter feito isso, eu coloquei que cada índice, né, índice 0, índice 1, índice 2, vai receber um valor. Mas vamos supor que esses valores já são fixos aqui. Mas eu quero agora pegar as informações do usuário. Então, como eu faço? Eu vou apagar essas informações aqui e vou criar minha estrutura de repetição. For x, vírgula x menor ou igual a 2. Pessoal, uma coisa interessante. Por que aqui eu estou criando até 2 e não até 3? O meu vetor, Agnaldo, é até 3. A quantidade 3, mas eu declarei que ele seja até 2 porque, lembra que eu tinha falado anteriormente? O vetor ele começa do 0. Então, ele vai até 2. Você vai fazer o seguinte, 0, 1, 2. Se você for contar, esses índices são 3. 1, 2 e 3. Ok? Vamos lá. Ok, após finalizar, como eu estava dizendo, vamos agora alimentar esse vetor. Como é que fazemos isso? Primeiro, vamos declarar que é um print f para a gente exibir as informações na tela. Digite um número. Com 2 pontos, dê um espaço. Agora eu vou ler essas informações. Aqui que está a chave. Percent D, entre aspas, né? Percent D. E vamos colocar vírgula. Aí o ponto. Como fazemos para a gente poder atribuir os valores àquela variável que fizemos nas aulas anteriores de printf e scanf, funciona da mesma forma no vetor. Qual é a única diferença? Eu coloco o nome do vetor, desculpa, entre colchete. Ao invés de eu passar aqui, exemplo, 0, se eu passar 0, automaticamente as informações só vão ficar no índice 0. É por isso que criamos um for para ele. Aí eu coloco aqui a variável x. Para fazer o quê? De 0 até 2, ele vai colocando no vetor. Passou a primeira vez, vou colocar no índice 0, um valor. Passou a segunda vez, no índice 1. Passou a terceira vez, no índice 2. E aí sim finaliza o nosso vetor. Eu vou estar executando aqui para mostrar para vocês. Pronto, ele já pediu aqui. Digite um número. Vou colocar 7. Digite um número. 9. Digite um número. 10. Pronto, finalizou. Passou 3 vezes. Ah, não mostrou nada. Ok, não mostrou nada porque não colocamos nada para ser mostrado. Vamos fazer isso aqui agora. Como fazemos para mostrar as informações que foram lidas no vetor? Simples. Eu vou colocar um printf aqui. Eu vou colocar um printf com barra n, para ele pular 2 linhas e vou estar escrevendo assim. Info vetor. Pronto. Aí eu vou colocar barra n. Essas informações aqui agora vão ser mostradas na tela.
Certo? Vamos lá, digite um valor, digite o valor. Informações vetor. Abaixo dessas informações aí, vamos estar mostrando os números que foram digitados. Fazemos da seguinte maneira: declaramos um for. Da mesma forma, x, ponto vírgula, x menor igual a 2, ponto e vírgula, x mais. Lembrando que esse for depende da sua quantidade de vetores que você foi passado ali. Se eu tivesse criado um vetor de 5 números, esse for ele iria até 4, porque o índice do vetor começa com 0, então 0 já conta. Se você for para pensar aqui, ó, e olhar, o meu x ele já começa com 0. Vamos lá. Printf, eu vou colocar da seguinte forma: números, eu boto assim, índice, vou botar aqui, chamado indi. Eu vou colocar um colchete. Note que aqui as informações estão como se fossem um texto normais. Aqui dentro eu coloco um %d. Para quê? Eu vou estar colocando o valor de x aqui, para mostrar 0, 1 e 2. Aí eu vou passar uma vírgula e colocar o valor de x. Agora eu vou fazer o seguinte: vou colocar o símbolo de igual e o %d para exatamente fazer o que? Exibir o vetor. Como fazemos a exibição do vetor? Da mesma forma que a gente pegou os valores. Vet, o que exibe uma variável. Se eu passar aqui só um número fixo, ele só vai imprimir o valor que está naquele número fixo que eu passei. Mas como passamos dinamicamente, eu vou colocar o valor de x. Ou seja, ele vai de 0 até 2, e aí sim vai pegar os valores dinamicamente. Vou estar executando aqui para mostrar para vocês. 2, 3, 37 e 8. Note que apareceu aqui o valor do vetor. Deixa eu ver. Apareceu, printf, %d, certo? Deixa eu ver aqui onde foi aqui. As informações não saíram. Vou colocar uma barra ainda aqui para ele pular as linhas. Logo depois de mostrar o meu vetor, certo? Vamos executar aqui novamente. Pronto, executou. Eu vou digitar um valor aqui, pessoal. Digitar outro e digitou outro. Note que não apareceu nenhuma das informações. Eu tinha colocado a barra N ali. Deixei assim para mostrar para vocês uma coisa. Após isso, não vai mostrar as informações, com certeza não. Como eu estou utilizando aqui a mesma variável, a variável x, eu tenho que fazer o quê? Pegar essa variável e dizer que ela é igual a 0 novamente. Para poder ela começar do índice 0. Certo? Vamos executar agora. Lembrando, sempre tem que fazer isso para caso vocês estejam utilizando a mesma variável. Vamos supor que eu esteja utilizando outra variável. Vou criar aqui uma variável chamada j. Eu vou começar por 0. Então aqui, ao invés de ser x, vai ser j. Vou fazer os dois exemplos para você entender. J. Embaixo vai ser J. J. Pronto, eu digito 7, 9, 5. Note aqui embaixo apareceu int 0, 1 e 2. E tem aqui os valores. Certo? Agora eu vou dar um Ctrl Z para ele colocar tudo X novamente.
Vou deixar essa variável declarada aqui. Vamos executar, para vocês verem a diferença. Se não colocar ali, no caso, como eu estou utilizando a mesma variável, para ela ser igual a zero novamente. 5, 7, 6. Nós que não trouxe nenhuma informação. Então, quando terminar de preencher todo o vetor, eu tenho que passar a variável como zero de novo, porque eu estou utilizando a mesma. 7, 8, 6. Aí sim, ele vai e me mostra todas as informações novamente. Reinaldo, dá para brincar com essas informações aqui? Claro, dá para brincar, dá para fazer qualquer coisa. Vou estar, exemplo aqui, multiplicando esse vetor aqui por 5. O valor que está vindo aqui por 5. É possível? Sim. Vamos executar aqui para você ver. Vou colocar 5 para ficar fácil. 5 vezes 5, 25, tudo eu botei 5. Então ele vai multiplicando. Eu posso fazer um reajuste aqui no valor? Sim, eu posso. Vou somar, usando o autooperador aqui, vou somar com 14, não, com 10 cada valor que eu passe no meu vetor, depois na exibição. 7, 8, 13. 3 quer dizer. Aí a primeira ficou 17, 18 e 37. Então tem uma gama de instrução que podemos fazer. É a mesma coisa do while. O vetor nada mais é que uma variável que pode armazenar uma certa quantidade de informações nela mesmo, sem ter a precisão de ficar criando muitas outras variáveis. Pense comigo. Eu quero declarar três preços, certo? Eu não preciso estar criando preço 1, preço 2, variáveis do tipo float, né? Eu vou dar P1, vírgula, P2, vírgula, P3. Então, para isso, eu não preciso fazer dessa forma. Eu declaro um vetor de 3, e aí para cada vetor armazeno suas informações no seu índice. E por aí por diante. Bom, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês exemplos de exercícios utilizando esses comandos que a gente foi abordar desde a segunda aula até essa oitava aula. Então fique com Deus, tenha uma ótima tarde e abraço e vamos que vamos.